Bom, eu estou aqui para falar sobre uma missão que Deus me deu. Essa missão é revelar todos os enganos de Satanás da palavra. Mas alguém deve estar perguntando com que autoridade que ele diz que vai revelar todos os enganos de Satanás. Bom, para isso, Deus usou pessoas para revelar isso para mim. Profetizar isso na minha vida. Porque se Deus não tivesse usado pessoas, até eu acharia que eu era um louco. Porque eu estou contra todo o entendimento que está no mundo todo. Mas só que o que essas pessoas profetizaram foi compatível com o que eu entendo, digamos assim. Bom, quando eu comecei a entender que tinha essa missão, foi quando aconteceu a primeira profecia sobre mim, ou sobre o que eu teria em mim. Bom, a primeira profecia foi quando eu fui na casa de um homem, porque disseram que ele tinha muita fé. Então eu fui receber uma oração. Nunca tinha visto ele. Então quando eu cheguei lá, ele pediu para que eu abrisse a Bíblia. Então eu abri a Bíblia e ele começou a chorar. E eu não entendia por que ele chorava. Então ele foi, chamou a mulher que estava com ele, estava mais afastado um pouco, e disse a ela: olha quem está aqui. E eu sem entender nada. Então ele disse: eu vou lhe explicar o que está acontecendo. Olha, tem pessoas que ao longo da vida podem receber a sabedoria de Deus. Mas são muito poucos aqueles que são escolhidos por Deus desde a nascença, para vir já da nascença com a sabedoria de Deus. Na hora eu achei uma loucura. Porque naquele momento, se alguém me perguntasse quem era o pai e o filho, se era Deus ou Jesus, quem era o pai, quem era o filho, eu não saberia dizer quem era. De tão pouco eu conhecia da palavra. Nunca tinha lido a Bíblia, mal ia em igreja. Então eu pensei: como que eu posso ter a sabedoria de Deus se eu não conheço nada? Então a partir daquele momento eu pensei também, né? Num ditado que é dito que onde a fumaça tem que ter fogo. Então eu pensei: alguma coisa pode ter. Então quando eu saí dali eu passei a ler a Bíblia e ir em igrejas para conhecer a palavra, né? Fui na igreja e li a Bíblia. E achava diferente do que eu lia. Eu via com injustiça o jeito que o povo falava de Deus. Eles liam aquele versículo, eu lia do mesmo jeito, do mesmo lugar, só que eu tinha outro entendimento. Uma tradução diferente. E via que aquela tradução que aquelas pessoas traduziam era injusta contra Deus. Então cada vez mais, e fui em outras igrejas, em outras, ver se alguma entendia como eu entendia, e todas entendiam diferente de mim. Na verdade, todas as igrejas têm o mesmo erro. Só muda a enigma da, dizer assim, vamos dizer, da igreja, a placa da igreja, só o que muda. Mas todas têm o mesmo engano. Então, eu fiquei querendo avisar as pessoas sobre aquele engano que eles estavam. Só que seria muito difícil, né? Alguém que não é nada, não tem estudo, não tem nada, chegar para uma pessoa que estudou a vida toda para aquilo e dizer que está errado. Mesmo que seja pelo bem deles, que claro que eu não ia falar pelo mal de ninguém. Mas eles iam interpretar errado aquilo. Teria que ser uma pessoa muito humilde para me ouvir. Eu digo: então vai ser muito difícil alguém me escutar.
Então eu pensei, vou numa igreja pentecostal, porque chegando lá, Deus vai revelar através do pastor, da minha missão, do que Deus me deu, e ele vai dar ouvido a mim, porque Deus falando, ele vai me ouvir. Então eu fui, começou o culto, terminou o culto, Deus não revelou nada, aí eu fiquei um pouco triste. Digo, será que eu estava enganado? Aquele homem se enganou também. Mas só que as coisas, na hora de Deus, como ele vê o que é certo. Então já no finzinho do culto, quando eu ia embora, uma colega minha foi comigo, e ela estava conversando com a missionária. Então, ela me chamou para falar com a missionária também, mas só que nem ela, nem ninguém sabia o que eu tinha que fazer naquela igreja. Ninguém sabia, só eu sabia daquilo. Então a missionária conversou comigo, falou comigo, tudo. E quando eu ia saindo, ela olhou para mim e disse assim: Deus está dizendo que você ainda tem alguns enganos, mas que a partir de hoje Ele vai te revelar toda a verdade. E eu saí ansioso para casa. Fui embora para casa. Comecei a ler a Bíblia. Cada vez eu lia e clareava mais. Parábolas que Jesus contou que eu li e não entendia, ou que o mundo lia e interpretava de um jeito, eu comecei a entender. Tudo batia com aquilo que eu procurava de Deus. Então eu fui vendo que aquilo que eu entendi que o mundo estava me enganando era só um comecinho. O mundo estava muito, muito pior do que eu podia imaginar. A distorção de Satanás na palavra. Então Deus veio confirmando tudo aquilo que eu falava, porque desde eu pequeno Deus fala comigo em sonhos. Tem pessoas, igrejas, que são ignorantes, querem negar que Deus não fala com pessoas em sonhos. Então ele nega a própria palavra. Deus falava com Daniel, João, fora outros, muitos outros. E umas igrejas condenam isso, porque são ignorantes. E Deus me revelava tudo isso, eu confirmava. Eu perguntava a Deus se eu estava certo ou o mundo estava errado, ou ao contrário. E Deus sempre mostrando na palavra e no sonho, porque se eu sonhar e não casar com a palavra de Deus, ele é mentiroso, não serve. Então foi tendo uma coerência entre os sonhos e a palavra. E eu entendi com isso que a minha missão seria passar a verdade para as pessoas. Só que para falar essa verdade, a verdade a gente não tem como fazer arrudeio para falar. Tem que falar como ela é. Por isso que eu não quero que pensem que eu estou sendo arrogante ou me exaltando. Apenas vou falar uma missão que Deus me deu, estou passando. Se acreditar bem, se não acreditar, não tem o que fazer. Acusaram Jesus de se exaltar. Porque ele dizia que era o caminho, a verdade da vida, que era o Filho de Deus. Mas Jesus se exaltava? Não. Porque o que ele falava era verdade. A verdade ela é um fato. Um exemplo. Dois homens vão em busca de um emprego. Chega lá, aquele que faz entrevista quer saber qual a profissão dele para colocar ele lá, no devido lugar. Então ele pergunta ao primeiro, qual a sua profissão? Ele disse, sou pedreiro. Mas ele é pedreiro, ele se exaltou? Não. Ele falou a verdade. Então ele pergunta ao outro, e a sua profissão, qual é? Ele disse, sou pedreiro. Mas só que ele era servente. Então ele quis se exaltar, ser o que ele não era. Porque se ele fosse pedreiro e dissesse que era pedreiro, ele não se exaltaria. Foi o que aconteceu com Jesus. E quando eu trago a verdade, creio eu, senão eu não falaria, que Deus está me usando para isso. Deus me deu essa missão. Pois se não acreditasse assim, não veria falar para ninguém. Ficaria quieto no meu canto. Mas quando Deus pede, e Deus sempre pede o que é bom, então a gente deve obedecer. Bom, eu vou falar
mais ou menos o caráter da minha missão, o sentido da missão, para que depois a gente possa entender quando eu vim falar realmente qual que é esse sentido, que é revelar os enganos da besta, que é uma igreja. Bom, mas antes eu vou dizer uma palavra que Deus fala, se não me engano, em Jeremias, que ele diz assim: todo aquele que vai em meu nome, falando só de paz, ele é falso, ele é mentiroso. Por quê? Porque Deus é amor, sim. Mas Deus também é justiça. Então eu não posso passar a mão em ninguém quando Deus pede. Deus não vai passar a mão em ninguém se fizer algo sem misericórdia ao próximo. Então a verdade eu tenho que dizer. Serei só um portador para isso. Bom, vou começar. Para isso eu vou em alguns versículos da Bíblia para falar qual é o sentido da minha missão. Jesus diz assim: agora tudo vos deixa oculto. Olharão com os olhos, de nenhum modo verão, ouvirão com os ouvidos, de nenhum jeito entenderão, porque seu coração agora está endurecido, para que olhem e não vejam, ouçam e não entendam, e para que não sejam por mim salvos. Mas quando Jesus veio, ele veio para salvar o Cristo, quer dizer, o Salvador. Sim, é porque ele está dizendo que olharão e não verão, ouvirão e não entenderão, para que não seja por ele salvo. Porque Jesus, com a missão de salvar que ele veio, ele viu o coração do ser humano tão mal que ele desistiu de salvar as pessoas. Por quê? Eu explico lá em João. Lá em João diz assim, que ele traz um testemunho lá do alto, do que ele viu e do que ele ouviu, mas que ninguém aceita o seu testemunho. O que é um testemunho de um profeta? Ou do próprio Jesus quando veio? Ele trouxe a vontade de Deus, do que Deus quer que a gente faça. Tipo assim, ele chegou e disse, Deus quer que você faça isso para você ser salvo. Mas ninguém quis fazer a vontade de Deus. Como diz lá no primeiro selo do Apocalipse, sobre um cavaleiro branco que veio lutar, recebeu um arco, lutou e venceu, e recebeu a coroa da vitória. Esse cavaleiro é Jesus. Ele veio na terra ensinar a gente como lutar. Ele veio em carne e sangue, um homem. Todos os defeitos, fragilidade que a gente tem. Mas ele traz um testemunho, ele prega um testemunho para as pessoas. E ele próprio vive aquele testemunho. Em exemplo, que a gente deve viver aquele testemunho para ressuscitar. Jesus ressuscitou, o homem Jesus ressuscitou, justificado por aquele testemunho. E ele diz que quem seguir ele, naquele caminho que ele viveu, também ressuscitará. Ele é o primeiro justo, o exemplo. E quem vive aquele testemunho que ele trouxe, ressuscitará. Só que ninguém aceita o seu testemunho. O mundo negou. O mundo hoje não conhece o testemunho de Jesus, que ele deixou tudo oculto. Jesus voltou para o céu. E com ele foi a verdade. E ele deixou o mundo em engano de Satanás. Todo canto que você for, reina o engano de Satanás. Porque Jesus disse que ninguém aceitou o seu testemunho. Deixou tudo oculto aos nossos olhos, para que não sejam por ele salvos. A palavra diz, não é eu que digo. Então eu vou falar dos enganos de Satanás, aqui em Tessalonicenses 2, capítulo 2, a partir do versículo 9, que é para que ninguém diga que eu não estou lendo a Bíblia. Quem quiser conferir, pode conferir. Diz assim, o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quem é o iníquo? O iníquo é o anticristo. Esse é o falso profeta. Ele será o criador da besta.
que é uma igreja, a besta. Será o criador da besta. E essa igreja vai pregar a palavra de Deus, vai louvar o nome de Jesus, adorar o nome de Jesus, só que ela será a besta. Mas por que ela será a besta? Porque nela vai operar os milagres, maravilha e prodígio da mentira de Satanás. Uma grande distorção na palavra de Deus vai acontecer nessa religião, nessa igreja. Essa distorção será tão grande que pessoas acharão que estão louvando o nome de Deus, acharão que estão adorando o nome de Deus, mas na verdade estarão blasfemando contra Deus, seguindo aquele entendimento, aquela distorção da palavra. Transformaram Deus em mal, achando que estão adorando a Ele. Continuando. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu vou ler. Explicar. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Essa religião, ela vai pregar, segundo a palavra de Deus, diz ela. É o que Deus quer. É isso que te justificará para a vida eterna, ela dirá. Só que essa justificação que ela ensina como justificação para a vida eterna é engano de injustiça. E muitos vão perecer por isso. Porque diz aqui, muitos perecerão por ver no engano de justiça. E porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que é o amor da verdade para ser salvo? O amor da verdade é o testemunho que Jesus trouxe. Ele traz um testemunho de amor verdadeiro e ensina como amar verdadeiramente e vive. Por isso ele ressuscita. Mas ninguém aceita esse testemunho de amor verdadeiro. Como amar o próximo? Porque diz a Bíblia que o amor apaga todas as nossas transgressões. Mas não o amor que o mundo entende que é amor. É o amor que Deus enviou Jesus para ensinar, que é amor. É dar a vida pelo outro. Mas ninguém aceita. Prefere viver no engano de justiça. Que engano de justiça é esse? Dizem, pregam que a fé te justificará para a vida eterna. E isso é um engano de justiça. A fé é justificação aqui na terra. Mas mais para frente eu vou explicando. Tudo eu vou explicar. Se eu falo uma coisa, eu posso explicar. Mas continuando. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe mandará a operação do erro. Ou seja, por esse motivo, pois, que Deus mandará um poder enganoso. Deus vai mandar um poder para essa religião. Para que acreditem na mentira. Está dizendo aqui na palavra. Quem diz a palavra? Muitos dirão, mas Senhor, em teu nome eu fiz milagre, maravilha, curei enfermos, expulsei demônio. Ou seja, eu tinha tanta fé. E Jesus vai dizer o quê? Afasta de mim, pois eu nem te conheço. Porque essas pessoas viviam no engano de justiça, achavam que a fé justificaria para a vida eterna. Isso é uma mentira. A fé justifica, como eu já disse, eu vou explicar. Mas não para a vida eterna. E não receberam o amor da verdade para serem salvos. Eles não tinham o amor verdadeiro para serem salvos. Não receberam. Mas Deus, porque não aceitaram o seu testemunho, enviou um poder enganoso para que o povo acredite naquela mentira que é contada. Será um poder tão enganoso que chegará ao ponto de pessoas fazerem prova de uma igreja ou um pastor e dizer: se esse pastor for de Deus ou essa igreja, eu serei curado de tal doença. E ele será curado, acontecerá um milagre. Para que creiam na mentira. A palavra está dizendo: Deus enviará um poder enganoso para que creiam na mentira. Porque Deus quer que creiam na mentira. Então você vê como Deus está irado. A fim de ser todos julgados. A fim de ser todos julgados. Por que Deus quer que sejam todos julgados? Porque não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
Ou seja, não deram crédito à verdade, delitaram com a justiça, quer dizer o quê? Deus envia pessoas para pregar a sua palavra. Jesus, Miqueias, João Batista, Isaías. A palavra vem verdadeira. Só que ninguém aceita, ninguém quer. Os profetas foram expulsos, Jesus foi expulso de várias igrejas. Ninguém quer. Então Deus permite que Satanás leve à injustiça, distorça a palavra. E quando essa palavra vai distorcida, o mundo aceita, se deleita com a injustiça. Ah, mas o mal, o diabo, ele chega com a palavra e diz: ó, Deus quer isso, para te justificar para a vida eterna. Aí Deus espera para ver o resultado. E todos se deleitam, se fartam, se alegram com essa forma injusta. Ou seja, Deus chega e diz: você será justificado não por obras da lei. Entenda? Não defendo obras da lei. Eu defendo obras de amor, de graça, misericórdia. De amor, porque isso te justificará. Porque Jesus disse: terei misericórdia daquele que teve. A graça é para aquele que praticou a graça. Por isso que muitas prostitutas vão entrar no reino de Deus. Porque elas tiveram graça ao próximo. Perdoaram, não julgaram. E agiram de misericórdia com aquela pessoa. Porque Jesus disse: quando eu voltar, retribuirei cada um segundo as suas obras. Então não defendo as leis. Eu defendo o amor, a misericórdia e a graça. Para recebermos de Deus a graça. Porque pela lei nós estaremos condenados. Maldito do homem que viver pelas leis do livro de Deus. Ninguém jamais vai conseguir cumprir todas as leis. Por isso que Deus vai tolerar muita coisa. Desde que você tolere também. Perdoe e pratique o amor. O amor apaga todas as nossas transgressões. Essa é a verdade de Deus. Mas ninguém aceitou essa verdade. Ninguém quis. Aí Satanás chega com o quê? Com engano de justiça. Não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada por ninguém. Não é por obra, não é por isso, não é por aquilo. É só pela fé. Só pela fé. Mas nada, a graça é isso. Não, a graça é para aquele que praticou a graça. É assim que funciona a lei da graça. E Satanás distorce, e o mundo se deleita. Mas como diz a palavra, os demônios creem e tremem. Eu nunca ouvi falar de um demônio ser salvo. Por quê? Porque ele não tem graça com ninguém, ele não tem misericórdia de ninguém. E a misericórdia é para aquele que teve misericórdia. Então essa verdade o mundo não aceita. Por isso que Deus diz que envia um poder enganoso para que acredite na mentira ainda. Porque Deus ficou muito triste de trazer algo tão bom, tão maravilhoso e ninguém aceitar. Sempre prefere o que o engano traz, o que o mal traz. Mas alguém deve perguntar onde é que ele se encaixa nisso, né? Bom, lá em Apocalipse fala assim, que os enganos da besta reinarão até que se cumpra as palavras de Deus. Como em outras partes fala que o homem da apostasia, apostasia vai ser revelado no fim dos tempos, o inimigo ser revelado no fim dos tempos. Tudo casa com essa parte que eu estou lendo de Apocalipse. Que os enganos da besta reinarão até que se cumpra as palavras de Deus. Satanás vai enganar o mundo. Essa religião vai enganar o mundo. Até o fim dos tempos. Quando estiver muito próximo de Jesus voltar, ele vai dar a última chance de misericórdia, contando a verdade. Claro que Deus não depende do povo acreditar ou não. Minha missão não é fazer ninguém, convencer ninguém a acreditar no que eu levo, não. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Minha missão é só dar a chance do povo ver o que Deus quer, que é a verdade. Se acreditou bem, se não acreditou não tem problema. Nós planta e nós colhe. A vida é assim. Então, Deus me deu essa missão de revelar a verdade antes de sua volta. Para que eu explique melhor, vou contar uma história, onde essa história casa com tudo que eu disse. Que às vezes a pessoa não entende de uma forma, mas ela entende através de uma história. Bom, um dia, um exército muito injusto
pequeno, mas orgulhoso, se achava grande. Estava cometendo injustiças. Só que tinha um exército muito distante dele. Esse sim, esse era imensamente grande, poderoso, só que justo. E ele não aceitava ninguém cometer injustiça. Ele não era um exército de gostar de guerra, de luta, não. Mas pela justiça, ele enfrenta qualquer luta. Então ele, sabendo que esse exército está praticando injustiças com pessoas, com aquelas pessoas mais fracas, então ele vai e envia um mensageiro de paz primeiro para eles, antes de vir a guerra. Porque ele pensa, o senhor desse exército diz, eu não quero guerra, só quero paz. Então, antes de eu ir com guerra contra eles, eu vou enviar um mensageiro pedindo paz a eles. Pedindo que ele faça o quê? A justiça. Isso é fazer paz com aquele outro exército. Porque se eles não praticarem justiça, aquele exército poderoso não vai vir contra ele. Porque ele não é um exército que queira guerra com ninguém, ele só quer paz. Então envia o primeiro mensageiro e ele não aceita o pedido de paz. O segundo, o terceiro, o quarto, nada. Muitos foram lá. E esse exército pequeno, orgulhoso e mau, não aceita. Não quer praticar a paz. Então, o senhor desse exército diz assim, eu vou mostrar tamanha humildade desse povo que não vai ter como ele não querer paz comigo. Então, ele diz, eu vou enviar meu filho como mensageiro da paz para esse povo. Então ele envia o seu filho. E ele leva uma mensagem de paz, um testemunho de paz para aquele povo. Mas ninguém quer a paz. Então o filho volta para o pai. Chega lá, diz a ele, ó pai, eles não quiseram fazer paz com o Senhor. Então o Senhor desse exército se ira contra eles e diz, já que eles não quiseram a paz, eles escolheram a guerra, eles escolheram lutar contra mim. Então ele diz, eu vou enviar 6 batalhões de guerra contra eles. E eles vão gemer de dor. Eu vou enviar só um tiquinho da minha força. Mas no fim ainda, no 6º batalhão, no último batalhão de guerra que for, antes de eu ir com tudo para cima deles, eu enviarei o último mensageiro para promover a paz com esse povo. E se ele não quiser, eu irei com tudo para cima deles. Só que esse Senhor desse exército é tão misericordioso que esse povo está gemendo de dor lá, não tem como se curar das feridas. E ele envia o melhor médico que ele tem para curar aquelas pessoas. Só que no último dia que ele for com tudo, ele não terá misericórdia mais, não tem chance daquele exército mais se converter. E essa é a minha missão. Seria o que? O último mensageiro de paz para o mundo. Fazer paz com Deus é a verdade. O que é a verdade? As boas obras de Deus. Fazer as boas obras. O amor ao próximo. Verdadeiro. Não de língua e palavra, mas sim por obra e verdade. Que o mundo não quis, esse foi o testemunho que Jesus trouxe. E esse é o que eu trago também. Bom, vou traduzir essa história para que a gente possa entender melhor. Esse exército pequeno, esse é o mundo. Somos nós. Esse exército infinitamente maior é o exército de Deus, o exército celestial. Deus enviou vários profetas promovendo a paz com as pessoas, entre as pessoas e ele. Ele enviou Isaías, Miqueias, João Batista. Depois disso, eu vou enviar o meu filho, simbolizando toda a minha misericórdia a eles, meu interesse de ter paz com eles. E Jesus traz um testemunho lá do alto do que ele ouviu, do que ele ouviu.
mas ninguém aceita o seu testemunho. Então Jesus volta ao céu. Quando ele chega lá, o que acontece? 7 selos são abertos. Selos da ira de Deus sobre a terra. E quem poderá fugir da ira do Cordeiro? O primeiro selo simboliza a vinda de Jesus, o guerreiro de paz. Mas ninguém aceitou. Só que como Jesus vai lá, como vem os 6 selos de guerra contra nós, também vem o Consolador. É a misericórdia de Deus. O exemplo de amor de Deus para nós. Que nós devíamos fazer o mesmo com o nosso próximo. Misericórdia. Só que desse selo, uma das piores partes que existe são os enganos de Satanás que vêm junto com ele. A ira de Deus. Como diz a palavra, que a besta é uma ministra de Deus, ministra da ira de Deus. Esse engano vem, como eu vou explicar mais para frente, fazendo parte dessa ira de Deus contra o mundo. Enviarei um poder enganoso para que creiam na mentira, a fim de ser todos julgados e condenados. Diz a palavra. Então essa foi a minha missão, trazer a paz. Mas continuando, vou revelar agora falar sobre a besta. Aqui em Apocalipse, vou começar a revelar, mas primeiro eu vou falar um pouco sobre as águas, né? Para eu mostrar de onde ela vai emergir. E falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. As águas são povos, multidões, muitas pessoas, ou seja, uma grande religião. A meretriz, que é a prostituta, essa religião é quem? É a católica. Por que a católica seria a meretriz? Por causa da adoração a outros santos. Porque a palavra de Deus diz, só Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e todo culto e adoração. E lá prostituem. Porque Jesus identifica como o noivo e nós a noiva. E simbolizando a questão da gente só adorar Ele, louvar Ele. E quando a gente vai a outros santos que dizem ser santos, você prostitui aquela adoração. Não que Deus tenha aquele negócio de ciúme, tal, tudo. Não. Entenda. É porque Deus é um Deus de justiça. E ninguém tem o direito, adquirir o direito de receber louvor e adoração, culto. Não. Porque Jesus, que é o Filho, ele recebe. Porque Jesus lá na cruz, quando ele deu a vida por nós, ele adquiriu esse direito de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele se igualou a Deus. Tamanha misericórdia. Porque Deus é amor. Jesus deu todo amor ali. Então ele se igualou a Deus. E quem adora ele, adora a Deus. Porque Deus é o que? Deus é amor. Mas nenhum outro ser humano na face da terra é digno de receber isso. Só Jesus adquiriu esse direito. Pelo seu sacrifício lá na cruz. Mas nenhum santo é. E quando a gente adora e louva a outro santo, que diz ser santo, a gente está sendo injusto com Deus. Por esse motivo, que é católica, que adora tanto os outros, reconhece milagre a outras pessoas que ninguém faz milagre, só Deus faz. É considerada a grande prostituta. Mas continuando. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. A besta, que é uma nova igreja, outra igreja, vai odiar a meretriz, odiar a católica. Ela será uma protestante contra a católica. A besta protestará contra a católica. Odiará a católica.
essa nova igreja que vem virá para destruir as pessoas. Porque a católica tem um engano, sim. Mas a católica ainda dá um tiquinho de chance de salvação para as pessoas. Porque ela ainda prega um pouco de obra. Ela não prega como se deve. Como eu vou explicar mais para frente como se deve pregar as obras. Mas ela ainda dá um pouco de chance de salvação. E a besta tira toda chance de salvação. Por isso que diz aqui: os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastadas e despojadas, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque quem for essa nova religião que vai protestar contra a católica, serão todos consumidos no fogo. Como diz a palavra, a árvore com der fruto será cortada e lançada ao fogo. Pessoas que forem essa nova religião não darão mais fruto, por causa da distorção da palavra que ela vai pregar. Continuando. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizasse o seu pensamento, executem a uma, e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Como diz que a besta será ministra de Deus, ministra da ira de Deus, porque incutiu Deus no seu coração, de realizar seu pensamento. Só que o trabalho todo de engano, de tudo, vem de quem? De Satanás. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás. Todo milagre é prodígio da mentira, engano e injustiça, que muitos vão perecer. Deus permitiu que Satanás fizesse o que quisesse, porque o povo não quis a verdade. Ninguém quis. Então Deus de Satanás. Então, já que o povo não quer, não me quer, porque quando você nega a verdade, você nega Deus. Então leve da forma que você quiser. Eles não querem o engano de justiça, então vivam neles. Só que Deus promete, como Deus é maravilhoso, no último dia, nos últimos dias, antes de sua volta, Ele revelar a verdade como a última chance. Porque incutiu Deus seu coração, que realizasse o seu pensamento, executem a uma, e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Poderia ler assim para explicar. Executem a uma, quer dizer, executem a católica, que a protestante veio executar, destruir a católica. E deem à besta, ou seja, ao evangelho, que é a protestante, o reino. E esse engano que o evangelho traz, esse engano de injustiça, é prevalecer até que se cumpra as palavras de Deus. Então vamos falar sobre a besta. A besta que emerge do mar, das águas. A católica simboliza o quê? Águas, porque é uma grande religião. Então a besta vai emergir de dentro da católica, das águas. Vou lhe contar. Vou lhe mostrar, contar a história, como ela emerge de lá. Um dia um sacerdote católico, das águas, né? Começa a ter um novo entendimento, que incutiu Deus no seu coração. Vê os erros da católica, porque realmente a católica tem muitos erros, como eu disse. E ele começa a ver. Deus coloca no seu coração. Então ele começa a sair da católica, se afastar e lutar contra ela, o protestante, protestar contra a católica. Então chega um dia que ele emerge das águas da católica, Martinho Lutero, e cria um novo evangelho luterano, com um novo entendimento da palavra de Deus. E esse entendimento traz um engano de injustiça. Ele prega uma nova justificação para a vida eterna. Nasce a besta, a primeira besta. Diz que a besta vai se opor contra tudo que é Deus. Quem é Deus? Deus se intitula ser quem? Na Bíblia, se você ler. Deus é amor. Esse é Deus, o amor. O que é o amor? O amor é as boas obras. Veja Martinho Lutero se opondo contra tudo que é Deus. Você pode pesquisar na internet e ver a biografia da vida de Martinho Lutero, o entendimento que ele tinha sobre a fé e sobre as obras. Veja ele se opondo contra tudo que é Deus, tudo que é amor, da mesma coisa. Martinho Lutero diz em sua biografia, procure e veja. Vejo que nós todos somos muito pecadores.
E vejo que boas ações, boas obras, bons frutos, ele quer dizer, não nos justificaria para a vida eterna. Só a nossa fé em Jesus. Então, ele diz que as obras não justificam para a vida eterna. Certo? Obras de amor que eu estou falando. Eu sempre disse a você que obras da lei, ninguém consegue viver. Maldito do homem que viver pelo livro da lei, pela lei do livro de Deus. Então, eu defendo o que é para você? Obras de amor, boas ações, como ele diz. Boas ações não nos salvam, não justificam. Ele diz isso. Então, com esse entendimento, ele se opõe contra tudo que é Deus, contra tudo que é amor. E torna você anticristo. O que quer dizer o Cristo? Quer dizer o Salvador. Moisés foi o primeiro Cristo. Ele salvou o povo do Egito. O Cristo é o Salvador. Salvar. Eu sou cristão. Eu sou salvador. Vou salvar as pessoas que estão necessitadas. Martim Lutero diz que isso não serve. Jesus deu alguns exemplos de cristão e de anticristo na Bíblia. Certo? Você vê o levita louvava, adorava o nome de Deus. Quando chega naquela pessoa caída no chão, precisando ser salvo, precisando de uma caridade, de uma misericórdia, uma boa ação com ele, ele vai embora. Jesus disse que ele não seria salvo, porque ele negou o quê? Ele não era cristão, ele era anticristo, anti-salvador. Lá vem o outro homem, o samaritano. Aos olhos do mundo, não seria um cristão, porque ele não era um lavador de Deus, ele não era um crente, vamos dizer assim. Só que ele foi sim um cristão. Quando ele viu aquele homem precisando ser salvo, ele foi lá e fez o que? Ele foi cristão, foi salvador. E ele era um cristão. O levita era um anticristo. Uma coisa muito interessante, as pessoas não conseguem ter entendimento sobre o nome de Jesus. O nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Lá em Apocalipse diz assim, ele tem um nome que ninguém conhece. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Esse é o verdadeiro nome de Jesus. Que antes dele vir com, ele veio com o nome só por exemplo. Mas na verdade, o nome do Filho de Deus é o Verbo. Sabedoria, as boas obras. Porque o mundo foi feito por intermédio do Filho. Das boas obras de Deus. Então veja, o samaritano, aos olhos do mundo, da ignorância do mundo, que não conhece, ele teria negado o nome do Filho. Só que Jesus disse, aquele que negar o meu nome diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então o samaritano não tem como ser salvo. Como é que ele vai ser salvo? Mas Jesus disse que ele seria salvo. Porque com os olhos da verdade, o samaritano não negou o nome do Filho. Quando Jesus disse assim, aquele que negar o meu nome diante dos homens, também negarei diante do Pai, quer dizer assim, aquele que negar o amor, a misericórdia, a salvação diante dos homens, a graça diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. Porque Jesus disse, só terei misericórdia daquele que teve misericórdia. Porque esse é o verdadeiro nome de Jesus. A misericórdia de Deus, o Filho de Deus é a misericórdia. E o samaritano, naquela hora que ele foi lá, diante daquele homem, ele não negou o nome de Jesus, do Cristo. Ele salvou. Então ele era um cristão. Isso é ser cristão. Outro exemplo de anticristo. O jovem rico. Ah, sim, eu guardo o mandamento, vou na igreja, não sei o que, fujo do pecado, não sei o que, não sei o que. Jesus, só te falta uma coisa agora. Você poderia dizer, só falta ser cristão agora, para você ser salvo. Porque devemos guardar o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o da salvação, que é o Cristo. Jesus, o homem, Jesus guardou e ele ressuscitou. Ele salvou. Foi justificado por isso. Então o jovem rico nega o nome de Jesus naquele momento, o nome do Cristo, do Filho de Deus. Quando Jesus pede para que ele só falta uma coisa agora, vai salvar as pessoas, divide o que tem com quem não tem.
Então ele baixa a cabeça e vai embora. Jesus disse que era impossível um homem que não pratica a caridade, ele quis dizer, entrar no reino de Deus. Um homem que não é cristão. Quem não salva não é cristão, é anticristo. O jovem rico era anticristo, ele não quis salvar as pessoas. Agora eu vou dar outro exemplo de uma pessoa que antes era anticristo, se tornou cristão, e Jesus disse que ele seria salvo por isso. Zaqueu. Zaqueu era anticristo, Zaqueu roubava, e Zaqueu não praticava caridade, não salvava ninguém. Então Jesus chega lá, prega a palavra, ensina ele, a Bíblia não mostra, mas claro que nós sabemos, foi logo depois dele ensinar o jovem rico, ele ensinou a mesma coisa a Zaqueu que ele tinha ensinado ao jovem rico, só que o jovem rico foi rebelde, se tornou anticristo, não quis ser um cristão, um salvador. Mas Zaqueu, ao contrário, disse: Senhor, a partir de hoje não roubarei mais ninguém, tudo que eu tenho, metade darei aos pobres. Eu vou salvar as pessoas, Senhor, vou ser cristão. Jesus disse: Zaqueu, hoje tem salvação em sua casa, porque você hoje é um cristão, um salvador. E Martinho Lutero disse que isso não serve, então ele se torna um anticristo com entendimento. Martinho Lutero e todo o evangelho, que prega que as obras de amor, que eu digo, de graça, de misericórdia, não te salvam. Pois você não é mais cristão se você não pratica boas obras. Vou fazer uma leiturazinha da Bíblia, do Velho Testamento até o Novo, para você ver como Martin Lutero e o Evangelho está errado. Quando diz que as obras de amor não te salvam. E a fé te justifica. Mas depois eu vou explicar qual o sentido da fé. Lá em Isaías, vou resumir para não ficar demorado. Jesus fala que não suporta mais. Primeiro ele diz assim: condenado culto hipócrita. Ele diz que não suporta mais pessoas indo louvar, adorar, fazer sacrifício, holocaustos, guardar o sábado. Mas depois sai dali, não fazer o bem. Ele diz: aprende primeiro a fazer o bem. Cuidar do órfão, da viúva. Ou seja, ele quer dizer assim, fazer a caridade, salvar as pessoas, ser cristão. Ele já está falando de cristão desde o começo dos tempos. E as pessoas não entendem. O que aconteceu com a carne de Jesus foi que o cristão virou carne e sangue. Foi Jesus, o homem, para dar um exemplo do que devemos viver. Então ele diz: aprender primeiro a fazer o bem, cuidar do órfão, da viúva. Fazer a caridade, depois você vem até mim. E ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu deixarei branco como a neve. Que o amor apaga todas as nossas transgressões. Esse é o testemunho que Jesus trouxe para a gente ser salvo. E ele viveu e ressuscitou, justificado por isso. Então Martin Lutero e o Evangelho diz que isso não serve. Mas está escrito, eu estou lendo, que tem na Bíblia. Em Miqueias 6,7 diz assim: um homem pergunta ao profeta: o que é que o Senhor quer da gente? Que a gente faça milhares de sacrifícios, holocaustos, dê o nosso filho primogênito pela transgressão da nossa alma? O profeta diz assim: o Senhor declarou: não. O que é bom é o que eu quero do homem. Que andes na justiça, ame, preste atenção, ame a beneficência, as boas obras, quer dizer, a caridade, e ande com humildade diante do vosso Deus. Deus diz: nós devemos amar o Filho. Olha aí Miqueias falando sobre o Filho. Ame Jesus, ame o Cristo, ame a beneficência. Ele já está mandando a gente amar o seu Filho, acima de tudo. Que é as boas obras. Só que isso que Miqueias falou, ama a beneficência, no Novo Testamento, quando Jesus vir, o Cristo vai vir em carne e sangue. Mas o que salva você, o negar o nome do Filho, é isso, é a caridade. Quem nega a caridade, nega o nome do Filho. Ama a beneficência. Mas Martin Lutero e todo evangelho diz que isso não salva. Não justifica para a vida eterna. Não é o que mais agrada a Deus. Bom, agora nós chegamos no Novo Testamento, né? Lá em João, quando ele está dando o verdadeiro batismo, que esse sim é o verdadeiro batismo, e ele diz: a árvore que não der fruto, bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntavam:
Que fruto deviam dar, o que é isso? Que interrogavam ele, querendo saber o que devia fazer para ser salvo, para não ir para o fogo do inferno. Então João Batista respondia: quem tiver duas túnicas, olha ele ensinando o nome do filho, duas túnicas, que é misericórdia, dê uma a quem não tem, simbolizando posses. Eu tenho 10 casas, porque isso foi estipulado por Deus. Metade quem tem muitas posses. Tenho 10 casas, dê 5. Não vou dar 4, não serve. Deus estipulou 5 a quem não tem. Mas tinha pessoas ali que não tinham nada. Mas todos nós temos que dar fruto, toda a árvore. Então João Batista, aquele que tiver comida, faça o mesmo, divida. Todos nós temos que fazer. Porque Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Quando Jesus disse holocausto, eu não quero. Eu quero misericórdia. Um sacrifício de misericórdia. Porque às vezes a gente dá um pão. E aquilo é um sacrifício, porque faz falta. Mas para Deus, Ele vê que aquilo fez falta e Ele vai considerar você como um cristão, como uma pessoa que fez um sacrifício de misericórdia. E se você tem 10, 20 casas, vai dar um pão que não fez nada, não fez falta. É sacrifício de misericórdia que Jesus disse que eu quero. Então, o Evangelho Martin Lutero diz que isso não serve. Mas João Batista estava ensinando o povo a ser o quê? Cristão, salvador. Quem se opõe contra aquilo que ele ensinava era anticristo. Hoje o mundo é anticristo, que se opõe contra a verdadeira palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos também diz, pessoas querem negar Atos dos Apóstolos, como eu falei, e disseram que não valia. Por que não vale? Se o que diz lá eu disse agora em João, veja lá em Atos dos Apóstolos, não é igualzinho que João falou. Todos aqueles que creram e se converteram tinham tudo em comum. Vendiam seus bens e propriedades e saiu de casa em casa, dividindo o produto à medida que alguém tinha necessidade. Todos aqueles que foram batizados, acreditaram, passaram a ser cristãos. Vamos salvar, vamos de casa em casa, sair salvando as pessoas que passaram necessidade. Isso é ser cristão. Quem não faz isso é anticristo. Ah, não precisa fazer essas coisas, é pela graça. Jesus disse, a graça é porque fez a graça, a misericórdia terei daquele que teve misericórdia. É assim que funciona a lei da graça. O Evangelho Martin Lutero diz que isso não serve. Tem mais, muito mais. Não vou falar nem todo, porque se for falar, é porque a Bíblia o povo faz ler aquilo que lhe é conveniente. Não tenho que fazer nada, não tenho que ajudar ninguém, ótimo, maravilhoso. Mas Jesus disse, aquele que diz que me ama, mas não guarda o meu mandamento, ou seja, não faz minha vontade, ele é mentiroso, não me ama de verdade. De que me serve? Me louvar de língua e lábios. Mas não age, não age de misericórdia. Não faz a vontade de Deus, que é o que é a vontade de Deus. Os profetas disseram, Jesus veio dizer o que é a vontade de Deus. Dividir o que tem com quem não tem. Salvar, ser cristão verdadeiro. Lá em Coríntios, Deus diz, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre ampla suficiência, ou seja, muita riqueza, superabundez em toda boa obra. Vai ajudar muitas pessoas. Deus está querendo dizer, eu vou enriquecer você para você dar muito fruto, ajudar muitas pessoas, salvar muitas pessoas. Aí continua, porque como está escrito, distribui aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Você será justificado para a vida eterna por causa disso. Mas tanto Martin Lutero como o entendimento de todo o Evangelho diz que isso não serve. A Bíblia fala assim, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ele não está dizendo, nós passamos da morte para a vida porque temos fé. Não, porque amamos os nossos irmãos. Veja. A Bíblia também diz assim, filhinhos, não amemos de língua e de palavra, mas sim por obras e verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade. E bem como perante ele tranquilizaremos nosso coração.
Jesus disse que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí está explicando o quê? Por obra e verdade, nisso conheceremos que somos da verdade. Como somos da verdade que é Cristo? Por obra, por amor, ação de misericórdia ao próximo. Não adianta você ter só compaixão e não agir, se você puder. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não levar a minha cruz. O que é a cruz de Jesus? Explico também, tudo na palavra de Deus. Conhecemos a caridade nisso, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos fazer o mesmo. Eu poderia ler assim. Conhecemos a graça, a misericórdia, o amor, a caridade, é tudo uma coisa só. Nisso que Cristo deu a vida por nós e nós devemos fazer o mesmo. E Jesus já disse, quando eu voltar, retribuir cada um segundo as suas obras. Então, ser cristão é salvar. O Evangelho diz que não é. É só louvar e adorar. Mas eu tenho que falar sobre a fé também, explicar a justificação da fé. Porque a palavra de Deus diz, meu justo viverá pela fé. Realmente, só foi distorcida o negócio viver. Certo? Para isso eu vou lá em Isaías primeiro, para explicar o que é o sentido da fé, que a fé vem da cruz. Veja, lá em Isaías diz que o pecado, as nossas transgressões, fez separação entre nós e Deus. Nós orávamos, Deus não ouvia mais, por causa dos nossos pecados. Então lá em Isaías mesmo diz que ele levou em si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas chagas foram saradas e todos os nossos pecados ele levou na cruz. Foi como fosse assim, Jesus chegou, Deus não ouvia mais, não aceitava mais nossas orações, por causa da nossa dívida com ele, do nosso pecado. Jesus chegou e pagou. Digo, eu vou pagar com sangue a dívida desse povo, meu Pai. Para que quando ele ore, o Senhor ouça. E Deus disse, eu aceito esse sacrifício de misericórdia sua. Isso é a cruz. Mas devemos fazer o mesmo, a palavra diz. Dar a vida pelo nosso irmão, como Jesus deu na cruz. Então Jesus pagou toda a nossa dívida. Hoje, como diz a palavra, o maior e o menor pecador foram igualados. Todo aquele que orar a Deus hoje, ele ouve no nome de Jesus. O sangue lava todos os seus pecados. Você será justificado pela fé agora. Meu justo viverá pela fé. Esse viver pela fé é o sentido assim. Não, eu estou com algum problema de saúde. Vou temer. Não, eu vivo pela fé. Não temo a nada. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse salvo fala curado. Levou em si toda nossa doença, enfermidade e chaga foi sarado. Só que Satanás distorceu como fosse salvo para a vida eterna. Não é por obra que sereis salvo, para que você não se glorie, que é bom. Se glorie sim do Senhor, que Ele é bom. Leia diferente. Esse salvo não será por obra. Deus quer dizer que eu vou te abençoar, vou te curar, vou te prosperar. Você pedir, não é por obra, porque o maior e o menor for igualado. Não existe mais pecado para você em oração. Pela graça que Jesus teve lá na cruz. Só que devemos fazer o mesmo. A palavra diz. A graça é para aqueles que praticaram a graça. Jesus ressuscitou por causa disso. Por isso que ele se tornou digno, ele se tornou santo. O homem santo, que é o Filho de Deus, Jesus, por causa desse ato de misericórdia que ele teve. De levar todo o nosso pecado, de pagar toda a nossa dívida, sem nós merecer nada. Só que Satanás vem e distorce. Diz que a fé que justifica a vida eterna, as obras de amor não tem nada a ver. Mas o que Jesus veio fazer, veio dar o exemplo, com esse sacrifício na cruz, do que devemos fazer. Tanto é, conhecemos a caridade e o amor nisso, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos fazer o mesmo. Aquele que vê seu irmão passar necessidade, e tendo condição desse mundo, de ajudar, né? Endurecer seu coração e não ajudar. Como é que pode ter o amor de Deus? Filhinho, não amemos de língua de palavra, mas sim por obras e verdade. Nisso conhecereis que sois da verdade, e perante ele tranquilizareis o seu coração. Sabereis que estás salvo. O samaritano poderia ficar tranquilo.
ele estava salvo. O amor apaga todas as nossas transgressões. As prostitutas precedem no reino de Deus, Jesus disse. Porque quando João Batista veio no caminho da justiça, elas acreditaram, praticaram. Distribuiu aos pobres sua justiça, permanece para sempre. Então elas serão justificadas. Veja por quê. O diabo não quer que você entenda que as obras te salvam, a misericórdia te salva. Você vai ver o tamanho, o poder da misericórdia. Lá em Tiago diz assim: ora, o juiz de Deus será sem misericórdia daquele que não teve misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo de Deus. Jesus diz assim: existe pecado para a morte, pecado que não é para a morte. A Bíblia diz. Veja, porque o amor apaga encobre multidões de pecados. Vou falar do juízo de Deus. Lá em Apocalipse fala assim: que nenhum idólatra, nenhum afeminado, nenhum impuro entrará no reino de Deus. Isso é o juízo de Deus. Mas se esse idólatra, essa prostituta, perdoa, Deus também perdoará. Se ela não julga, ele não será julgado. Se ele pratica a misericórdia, que ele divide tudo que tem com quem não tem, ele alcançará a misericórdia. Isso é amor. O amor apaga multidões de pecados. A misericórdia vencerá o juízo de Deus. Por isso que o samaritano, mesmo sendo idólatra, vivia em prostituição, o samaritano, quando ele praticou aquele ato de amor e de misericórdia, ele alcançou misericórdia. Esse é o testemunho que Jesus trouxe. Prostitutas entraram no reino de Deus. É feito de muitos que ouvem e pregam a palavra. Porque tem muitos que ouvem e pregam a palavra e não engano. Da besta, da injustiça. E não dão fruto. Não tem misericórdia. Não alcançarão misericórdia. Só terei misericórdia daquele que praticou misericórdia. Mas a pregação do mundo, o entendimento do mundo, porque ele é mais conveniente. Por isso que Deus não dará ninguém para o inocente. Porque eu estou lendo a Bíblia. Pessoas podem ler a Bíblia e ver isso. Mas quando ele vê isso, ele faz vista grossa. Prefere aceitar o engano de justiça que o mundo prega, que é pela fé, não precisa fazer nada. Então Deus disse: não darei ninguém por inocente. Falar um pouco sobre a marca da besta. Fala 666, número 6. Vamos dizer assim. Por que o número 6? O número 6 é o número de homem. Biblicamente falando, o número 7 é número de Deus, o número 6 é número de homem. A besta foi criada por um homem. Por homens, quer dizer, né? O número 6 simboliza homem. Ela foi criada por mente e mãos de homem. Por isso que é a marca da besta. Está na mente, no entendimento, e nas mãos, nas obras dos homens. Foi criado a besta, que traz toda a distorção da palavra. Que leva você a não praticar o quê? A misericórdia. Se tornar o anticristo. Como pessoas serão marcadas pela besta? E pessoas têm um selo. Qual é o selo de Deus? A marca da besta é a falta de misericórdia ao próximo. São aqueles que acreditavam nessa religião que prega que a fé justifica para o eterno, não as obras, que se torna o homem da iniquidade, porque diz que fazer o bem, salvar, não serve. Então, essa é a marca da besta. Aqueles que não praticaram atos de amor, de graça, de misericórdia, são selados pela marca da besta. Porque isso é entendimento de homem. Porque o entendimento de Deus, a doutrina de Deus, é o amor, a misericórdia. Entre a fé, a esperança e o amor, dessas três, o amor é a maior. E o amor é o selo de Deus. São aqueles que praticaram a misericórdia. Uma simbolização. Vamos falar os anjos separando. O jovem rico seria a marca da besta, não teve misericórdia. Zaqueu conseguiu a marca, o selo de Deus. Os anjos separariam como de Deus. O levita, mesmo louvando, adorando, teria a marca da besta. Ele não teve misericórdia.
o samaritano, o selo de Deus, a misericórdia, o amor. Para explicar mais melhor, vou explicar lá em Mateus 25, 31. Lá explica mais sobre essa marca. O grande julgamento. Na marca da besta, serão separados por um lado. O selo de Deus, levado para o céu. Então vamos falar aqui mais claramente que a gente pode entender melhor, né? O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros. Um dos outros, o que tem a marca de Deus, e o que tem a marca da besta. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Cabritos da besta, ovelhas de Deus. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, ou a separação do ser de Deus. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me visitaste, vististes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, os selos de Deus, justificados para a vida eterna. Jesus se refere aos justos, pelas suas obras de misericórdia, de amor. Aqui estará o samaritano, estará prostitutas, porque o amor apaga todas as transgressões. Diante de Deus eles são sem mácula nenhuma, perfeitos. Tem o selo de Deus, o amor. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e hospedarmos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei, Jesus, respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Esses terão o selo de Deus, terão o selo de Deus. Separa para o outro lado agora os outros da marca da besta. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses têm a marca da besta. Olha o que é a marca da besta. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estava nu e não me visitastes. Achamo-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão esses para o castigo eterno, da marca da besta. Porém os justos, do ser de Deus, que é a caridade da misericórdia, para a vida eterna. Então essa é a separação dos anjos, de Jesus, a marca da besta. Por que marca da besta? Porque essa história, que é a fé que justifica nas obras de amor, a caridade, isso é criado por homem, isso é marca da besta. Número 6. Homem que criou isso. Porque como eu li para você, a marca de Deus, o ser de Deus é o amor. Essa é a doutrina de Deus. Deus é o que? Deus é amor. O reino de Deus é um reino de amor. Então entrará nesse reino aqueles que praticam o amor. Que se negam a si mesmo, as suas vontades. Ah não, eu tenho uma casa, vou comprar outra. Mas tem alguém passando necessidade ali. Não, vou comprar essa casa e vou dar àquele que está precisando, quem tem condição. Você vai negar as suas vontades e seguir Jesus, porque Jesus negou sua própria vida. Mas ele diz: faça como eu fiz, eu sou o exemplo que você deve seguir. Por isso que eu vim como Uber, quer dizer. Para que você siga esse exemplo. Então, fora disso, é anticristo. Bom, vou falar agora sobre
A segunda besta, a besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra. A primeira besta que emerge das águas simboliza ela ter emergido de uma grande religião, como eu expliquei. Foi a católica, saiu de lá, emergiu, Martinho Lutero. Sai da católica e cria outra igreja. Essa daqui que emerge da terra, ela sai de um pequeno cristianismo, ela sai da própria primeira besta, que era um pequeno cristianismo no tempo ainda, e já saiu outro cristianismo dentro dele. Tem o primeiro evangelho e o segundo evangelho. Vou falar um pouco. Tem o primeiro evangelho e o segundo evangelho. Veja, vou ler um pouco. Vi emergir do mar uma besta que tinha... Não, me enganei, estou lendo a besta que emerge das águas. Aqui é a segunda besta. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esses 2 chifres é 2 pessoas. Símbolos de 2 pessoas. Que emerge da terra. No pequeno cristianismo foi criado no começo, nos luteranos já tinha os batistas. Tinha 2 irmãos. Um era Daniel, o outro eu não lembro do nome. Eles começaram a ter dons diferentes do evangelho comum. Começaram a falar em língua, fazer revelação, profetizar, falando línguas estranhas. Então ali, eles não aceitaram muito bem. Achavam aquilo estranho. Então eles se sentiram rejeitados e saíram de lá, emergiram da terra, para criar um novo cristianismo. E aí dá início aos pentecostais. A segunda besta. O segundo evangelho. Então eles saem, esses 2 irmãos, dão início aos pentecostais. Aí fala aqui, 2 chifres parecendo cordeiro, mas falavam como dragão. Eles falavam com dragão é na questão da intolerância que eles têm. Leis, julgam por tudo, condenam por tudo. Você vai numa igreja pentecostal, ela tem muito mais rigidez do que o evangelho comum. O evangelho comum já é terrível. Eles pregam intolerância triste. Roupa te condena, isso te condena, aquilo te condena. Tudo no mundo condena você. Jesus uma vez reclamou muito dos fariseus, por isso. Ele disse que aos fariseus que eles pregavam a doutrina muito pesada, isso, aquilo outro, e tinham as portas do céu fechadas, uma vez para eles. E aquelas pessoas que ouviam eles, tinha 2 vezes mais fechada. Porque Jesus disse, escoa o mosquito e engole o camelo. Coisas pequenas vocês colocam como grande. E o que é grande realmente para Deus, vocês colocam como pequeno. Então, a intolerância não é de Deus. Jesus disse, ninguém vos julgue por comida, por bebida, por festa, por roupa ou por sábados. Porque isso não tem valor contra a sensualidade. Jesus quer dizer, eu não vou queimar, jogar alguém no inferno por causa disso, de uma roupa, porque vai numa festa. Então eles falam, parecem cordeiro, é ver que é coisa de Deus. Mas falam como dragão. Na verdade, isso não é coisa de Deus. Porque eles pregam a intolerância. E como diz a palavra, fala de tal maneira proceda. Se você chega lá e faz uma aliança com Deus que aquilo condena, você vai ser condenado por aquilo. Lá em Osés, Deus reclama muito disso. Há muito juízo contra as pessoas porque eles fazem muita aliança sem precisão. No dia que você chega junto de Deus e diz isso daqui condena, prega na igreja isso, você fez uma aliança, então fala de tal maneira proceda. Isso não é coisa de Deus. Deus diz, eu quero fé e amor, isso que eu quero de vocês. Porque no amor se cumpre todo o mandamento. Amor é o que? Tolerar. Tem que ter tolerância. Uma igreja que é intolerante contra todo, condena tudo, isso não é de Deus. Fala como dragão. Continuando. Mas exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Autoridade é o que? Poder. Lá em Tessalonicenses fala sobre o poder de Satanás. Ora, o aparecimento do dia que é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e todo engano de justiça. Ou seja, o poder de Satanás é a mentira, a enganação.
a distorção da palavra. A primeira besta prega que a fé justifica, não as obras. A segunda besta leva a mesma autoridade de sinais, que é a mentira. Diz que a fé justifica e não as obras. Isso é uma mentira, uma distorção da palavra. Por isso que a primeira e a segunda besta levam o mesmo engano. Não leva as pessoas a dar fruto. E a árvore não der fruto, será cortada só dá o fogo. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Como diz lá em Tessalonicenses mesmo, Deus diz que enviará um poder enganoso para que creiam na mentira. Você vai na igreja pentecostal, ela tem muito mais dom do que o primeiro evangelho. Até parece que está caindo fogo do céu, para seduzir as pessoas. Deus está dizendo. Deus deu esse poder enganoso para que as pessoas creiam na mentira, que sejam todos julgados e condenados. Veja. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos seus sinais, que lhe foi dado executar diante da besta. Porque lhe foi dado, Deus disse, não mandei um poder enganoso, mas aquele povo acredita na mentira. Deus deu esse poder. E seduz e opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos seus sinais que lhe foi dado executar diante da besta, da igreja. A igreja quer fazer muitos sinais, prodígios, para que o povo creia. E a segunda besta veio com muitos sinais, para que creiam mais que as pentecostais. A besta, a igreja, diante da besta. Agora fala que a besta blasfemará contra Deus. Alguém vê blasfemando contra Deus, o evangelho? É tudo distorcido. Não aparenta ser blasfema. Eu vou mostrar como é. Vou falar sobre uma blasfêmia. Tem muitas, eu vou falar só uma. Um dia eu estava olhando um pastor blasfemando contra Deus. E ele disse, olha minha gente, estava pregando para milhões de pessoas. Fazer o bem, tá certo, é bom. Olha ele coando mosquito. Mas não é isso que vai justificar dentro de Deus, não. Porque não é por obras que seremos salvos, não. A palavra diz, ele diz, né? Nós seremos salvos pela fé, adorar, louvar, buscar o Senhor, agradecer seu nome. Só isso vai te salvar, te justificar para a vida eterna. É esse que Deus vai salvar. Então, ele blasfemou contra Deus. Como? Vou contar uma história para que a gente possa entender como foi essa blasfêmia. Um dia, um patrão, esse patrão será Deus, segundo o Evangelho, tinha 2 empregados. Um era o baba, aquele que louva o Senhor, que louva o patrão, o senhorzinho para cá, o patrãozinho para lá, adora o patrão para todo lado, mas que não faz um bom serviço, não é um bom trabalhador. Tem o outro empregado, esse é quieto, calado, mal fala com o patrão, mas faz um bom serviço, é um bom trabalhador. Então o patrão um dia tem que demitir um. Então o patrão vai e demite aquele bom empregado, faz um bom serviço, bom trabalhador, e fica com outro que não faz um bom serviço. Porque ele vai babando o patrão. Esse patrão ele é justo ou não é injusto? Ele é injusto. Ele é uma pessoa de um ego muito grande, muito vaidosa, e Deus é assim. Deus não é assim. Ele prova na palavra que Deus não é assim. A palavra de Deus diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que é baba entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. As boas obras, essa é a vontade de Deus. Lá no Samaritano eu falo dessa parábola e explico. O baba, aquele que vive babando o patrão, adorando o patrão, seria o levita, o adorador, o louvador de Deus. Mas na hora de fazer o bom serviço, a boa obra, ele não faz. Jesus diz o quê? O patrão. Ele diz que esse daí está demitido, esse daí não vai entrar no reino de Deus. Que Deus é justo. Vem o outro, aquele calado, que não leva adorando o patrão, seria o quê? O samaritano. Porque ele não era um adorador, vamos dizer assim. Mas quando ele vê aquele homem, ele faz a boa obra, ou seja, o bom serviço. E Jesus diz, o patrão diz, esse daí é bom trabalhador, esse daí é meu. Porque Deus é justo.
Deus não é injusto como o Evangelho e o mundo prega. Ele blasfema contra Deus com esse entendimento. Que vai queimar o bom, pode fazer a minha obra que for, mas não adorou Deus, não. Não entra no reino de Deus. Não, você louvou, não precisa fazer nada não. Chama Deus de injusto, de egoísta, de mal. Com esse entendimento. Assim que a besta blasfema, a igreja blasfema contra Deus. Com vários outros que eu não vou mostrar agora, para não demorar tanto, mas já deu para ver como que é as blasfêmias, a distorção de Satanás. Pronto. Eu gravei esse áudio, porque Deus tanto profetizou através de pessoas, como eu creio realmente que isso seja verdade, porque Deus é amor, todo mundo diz. E amor é o quê? A salvação, o Salvador, boas obras. E quem acreditar, como eu acredito nisso, terá uma missão também, que é de passar esse vídeo para outras pessoas, sem missão de fazer, sem intuito, assim, vamos dizer assim, sem esse compromisso de ter que fazer eles crer, entenda? Se fosse assim, eu não teria pegado essa missão, porque é difícil alguém crer naquilo que não é conveniente a ele, né? Ninguém quer sacrificar por ninguém. Mas de levar. Como Deus me deu uma missão, a missão é passada para aquele que vê esse vídeo e acreditar também. Vai passar para outras pessoas, porque a missão é tornar popular, conhecido pelo mundo todo, essa verdade, essa palavra. Porque quando ela chegar ao mundo todo, que o mundo conhecido tiver a chance, que eles acreditem ou não acreditem, Jesus vai voltar. Essa é a revelação do iníquo, a revelação da besta. Porque isso está profetizado, que isso acontecerá muito próximo da volta de Jesus. Jesus vai voltar. Quem acreditar, quiser falar comigo, ligar para mim, para conversar mais sobre isso, eu gravei até um DVD onde explica muito melhor. Esse daqui é o meu número. Se você não acredita, eu não quero debater com ninguém. Você tem o seu direito. Deus te deu esse direito. Meu dever é esse, passar essa mensagem. Então, se você acredita e quiser falar comigo, pode ligar. Mas se você não acredita, eu peço que esqueça que viu isso. No último dia, Jesus dirá se é verdade ou se não é verdade. Amém. Já que eu estou falando aqui, que eu creio que muitas pessoas no mundo vão ver, eu queria deixar como um pedido, né? Que as pessoas se incentivassem muito a adotar as criancinhas, tirar os bichinhos do orfanato. Eu estava vendo a reportagem de dos bichinhos tão tristes, vão crescendo, ninguém vai lá adotar eles chorando por perto, ninguém me quer, sentindo rejeitado. Então quem tem condição, adote uma criancinha. Você não sabe o cristão que você vai ser, a salvação que você vai fazer para aquela pessoa, o amor que vai ter para aqueles bichinhos. E as pessoas têm o costume de escolher o mais bonitinho. E Jesus disse que é fácil a caridade do mundo, se é amor, ela seria. Você não vai adotar por amor, então. Você vai pegar um bichinho bonitinho. Você tem que adotar sem olhar se é bonitinho, se é feio, se é esse, se é aquele, não. Pega o bichinho e dê todo amor para ele. Isso lhe tornará um grande cristão. Você já tem um filho, quer ter outro, não. Se eu tenho um, adote outro. Lembre dos bichinhos lá, se sentindo rejeitados. Aqueles inocentes no mundo. E que Deus abençoe a todos. Amém.